Olá, meus amigos. Vamos encerrar a lição de número 6. A lição que falou sobre Jesus morrendo por todos nós. E ao analisarmos a lição dessa semana, podemos dizer que temos que agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por todos nós, criando o plano da salvação para que Jesus viesse a este mundo para pagar o preço de um resgate pela raça caída. Por isso, podemos dizer que nós estávamos no corredor da morte, mas veio Jesus e tomou o nosso lugar. Todos nós sabemos, ninguém escapa da morte. E os seres humanos todos terminarão no mesmo lugar, na sepultura, como disse o sábio Salomão. A ressurreição de Cristo, no entanto, abriu uma nova dimensão de esperança para todos nós. Assim como Jesus morreu, Ele prometeu que os que crescem nele e acreditassem no seu sacrifício viveriam eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e não morrerá eternamente. Por isso, o sacrifício grandioso de Jesus não pode ser desprezado. Vai depender de nossa escolha, da nossa entrega pessoal a Ele, aceitando o seu sacrifício. Os que desprezam o sacrifício de Jesus, com certeza não terão nenhuma salvação. O próprio Cristo disse, se não crerem em mim, já estarão condenados. Por isso, não podemos nos condenar diante dessa situação tão maravilhosa que Deus criou para todos nós. Não podemos deixar passar a chance de salvação. Num dos navios que estavam naufragando no Oceano Pacífico, era já quase meia-noite, e o capitão dava ordens para que os botes salva-vidas fossem lançados ao mar e os passageiros fossem colocados imediatamente naqueles botes salva-vidas. Um por um, os botes iam descendo e as pessoas iam se acomodando e eles iam se afastando do navio sinistrado. Uma senhora estava agarrada na grade do convés do navio. E o comandante chamava, senhora, vamos descer. Ela disse, não posso, eu não consigo. E o comandante foi lá e tentou ajudar, ela não soltou da grade. O comandante disse, senhora, esse é o último barco salva-vidas que eu vou colocar na água. Se a senhora não for nesse barco, eu não tenho como salvá-la. A senhora precisa estar nesse barco. Eu não posso ficar porque quando o navio afunda, ele forma um redemoinho e tudo que tiver um raio de 100 metros é levado para o fundo. Então a senhora tem que pular na água agora para que nós possamos colocá-la no barco salva-vida. Aquela mulher disse, eu não acredito que eu consiga me salvar. Eu não acredito. E o comandante disse, senhora, mais 10 segundos apenas. A mulher disse, eu não posso ir. O comandante disse, então eu não posso fazer nada pela senhora. A senhora está rejeitando o único meio de salvação. O comandante pulou na água, subiu no bote salva-vida e o barco se afastou. E aquela mulher foi para o fundo do mar com o navio. Tinha tudo para se salvar, mas não acreditava e não acreditou que aquele barco pudesse salvar-lhe a vida. Podemos dizer que o ser humano ele tem um salva-vidas neste planeta que é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que olha para Jesus na cruz do Calvário, ali pode ser assim restaurado a uma imagem justificada. Deus justifica o pecador, tira o pecado da vida da pessoa e permite que ele seja visto como uma pessoa nova, uma pessoa santa, para que ele possa alcançar então a salvação. Aprendemos no estudo dessa semana que quando Jesus falou da sua morte na cruz para os seus discípulos, eles não acreditaram muito. Inclusive, depois da ressurreição de Jesus, Jesus teve que provar para eles que estava ressurreto. Para os dois discípulos no caminho de Emaús, eles não conseguiam enxergar naquela pessoa que estava ao seu lado, que era Jesus ressurreto. Quando Maria estava no jardim, pensou que ele fosse o jardineiro. E Jesus disse, mulher, por que chora? Sou eu. E ela então reconheceu Jesus. Quando eles estavam no cenáculo com medo, Jesus apareceu entre eles e teve que provar que ele não era um fantasma. Tomé disse, se eu não colocar meu dedo na ferida, eu de modo algum crerei. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, Tomé. Por isso, Jesus teve que provar que ele ainda estava vivo. Então, a reação dos discípulos foi uma reação de incredulidade. Mas depois, eles viram que podiam crer naquele Jesus que estava vivo.
a alegria se tornou dobrada, o ânimo se tornou maravilhoso e eles saíram depois para pregar o Evangelho confiados nessa ressurreição. Qual deve ser a nossa reação diante da cruz? Deve ser a melhor possível para que nós possamos ter direito ao benefício de salvação e de perdão conquistado para todos nós. Ellen White escreveu as seguintes palavras: pode dizer o pecador a perecer, sou pecador, e ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nem um momento mais precioso é preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação e me salvará agora. Aceito o perdão que prometeu. Deve ser essa a fala do pecador, dizendo: ele morreu na cruz para me salvar. Não posso ficar um minuto sem aceitar essa salvação. Deus ofereceu ao ser humano um plano que fora traçado antes mesmo do pecado ter sido iniciado no universo por Lúcifer. Por isso a expressão bíblica que diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, é uma expressão que diz que mostra que o plano da salvação foi um plano assim pré-aprovado antes do pecado. Não foi uma coisa de última hora. Por isso a morte de Jesus se tornou o ponto central da salvação. E quando ele exclamou: está consumado, o plano foi concluído com sucesso para que todos os que crescem pudessem ter a salvação. Por isso, São João 3,16 é um dos versos mais centrais da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante dessa verdade, a cruz tomou um significado gigante para todos que aceitam com humildade que seus pecados foram pregados na cruz e que todos nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. O mundo pode achar isso loucura, mas é a loucura do amor divino para nos salvar, porque nós somos a maior paixão de Cristo. Ele se deu por nós. Por isso, podemos encerrar a lição dessa semana com este pensamento de Ellen White, que está em Meditações Matinais de 1977, na página 227. Diz assim: todo o céu está interessado nos homens e mulheres que Deus avaliou em tão alto preço, que deu o seu Filho amado à morte para os redimir. Que glória para todos os pecadores! Deus dando o seu Filho para morrer por todos nós. Na Inglaterra havia um guarda-freios. Era um homem que mexia uma alavanca para levantar uma ponte de ferro para que os navios pudessem passar. Depois, quando o navio passava, aquele homem movimentava a alavanca e aquela ponte então ficava no nível e em cima dela passava um trem. Pois esse guarda-freios estava ali uma tarde e ele fez o seu trabalho, levantou a ponte e na hora que ele foi abaixar a ponte para o trem passar, ele percebeu que o seu filho de 6 anos estava no meio das engrenagens, brincando no meio das engrenagens. Ele não podia deixar de abaixar a ponte, porque o trem já estava vindo e era o horário certo de passar por sobre aquela ponte. Aquele homem estremeceu diante do fato de que ele não podia largar a alavanca e nem podia salvar o filho. Ele fechou os olhos e disse: Deus, perdoa-me, Senhor. E a ponte abaixou e as engrenagens esmagaram o menino, mas o trem com centenas de passageiros passou por sobre a linha e foi-se embora. A rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, na ocasião, soube do ocorrido, deu uma medalha de honra ao mérito e publicou essa história por todo o país. Aquele homem continuou no seu posto de guarda-freio, mas teve uma surpresa agradável. Centenas de pessoas passaram a vir conversar com ele para agradecer o sacrifício que ele havia feito de permitir que seu filho morresse, para que eles, passageiros daquele trem, não sofressem as consequências. Muitos abraçaram aquele homem, chorando e agradecendo. O Senhor é um herói. O Senhor permitiu que seu filho morresse para que nós nos salvássemos. Foi o que Deus fez. Ele permitiu que seu filho morresse para que nós pudéssemos viver. E a nossa vida deve ser um testemunho de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. A lição dessa semana falou sobre isso.
Nossa gratidão, então, a Deus pela salvação conquistada na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso e tudo que o Senhor fez é o sentimento da graça para com todos nós. Nós te agradecemos e louvamos em teu santo nome. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma sexta-feira abençoada e um sábado feliz na presença do Senhor. Que haja uma bênção para o teu coração. Um beijo no coração para você. Amém.